Opa, aqui é o Luiz Açaí, está começando o aquecimento da jornada Vivendo de Açaí. Luiz, qual é a diferença do aquecimento para a jornada? A diferença é que quando a gente vai jogar bola, por exemplo, quando estamos aquecidos, a gente joga melhor. E eu estou fazendo esse aquecimento para você chegar lá na jornada muito melhor também. Como criar um cardápio bonito, atrativo e que converte mais em vendas? Esse é o tema da aula de hoje. Nessas 2 semanas de aquecimento, a ideia é de que você participe aqui. Assista de preferência pelo YouTube, porque você terá uma experiência melhor comigo. Preste bem atenção. Pegue o papel e caneta, pois esta aula é muito importante, muito importante. Um erro que muitos empreendedores de açaí cometem muito é simplesmente contratarem uma pessoa para desenvolver o seu cardápio sem experiência no seu negócio e não acompanhar o desenvolvimento, simplesmente deixa ele fazer e pronto. Você vai entender mais para o final da aula o que você deve fazer quando for contratar alguém para fazer o seu próprio cardápio. Primeiro, você precisa entender que o cardápio ele é uma peça muito, mas muito importante dentro da sua empresa. Ele é um canal de comunicação entre a sua loja e o seu cliente. E ele deve ser bem feito e acompanhado de perto, pois ele tem o objetivo de fazer com que o cliente conheça e entenda todas as informações sobre o seu produto e que faça com que ele compre o seu produto. As informações dentro do cardápio, elas precisam ser bem claras e objetivas. Precisamos tomar muito cuidado ao elaborar um cardápio, pois ele pode fazer com que o cliente compre o seu produto, mas também desista da compra. Você não quer isso, quer? Por isso, precisamos ficar bastante atentos nas informações que vamos colocar no cardápio, pois quando o cliente está lendo o cardápio, essa é a hora mais importante, é onde ele vai tomar uma decisão de comprar ou não. É importante tirar um tempo e dedicar a esse trabalho, pois se dedicarmos um bom tempo criando um cardápio atrativo, suas vendas vão aumentar. E esse é o nosso objetivo. Um cardápio atrativo e que converte mais em vendas precisa ter várias características que façam com que o cliente tome a decisão de comprar o seu produto. O cardápio da sua loja e o seu produto devem ser desenvolvidos de acordo com o perfil do seu cliente. São essas características que vão nos guiar para criar esse cardápio. Quando você conhece o perfil do seu cliente, fica mais fácil colocar produtos no cardápio, pois você sabe os gostos e costumes do seu cliente. Isso aumenta muito a conversão. Então, na hora de desenvolver o seu cardápio, você precisa ter em mãos as características do seu cliente, pois são baseadas nessas características que vamos dar início à criação do seu cardápio. Lembrando que não existe um cardápio perfeito. Se for preciso, você pode alterar e ir adaptando até encontrar as melhores características que façam com que o seu cardápio fique mais atrativo e venda mais. Realizar pesquisas antes e depois com seus clientes ajuda nessa fase de construção do seu cardápio. O cardápio ele deve conter características parecidas ou igual do interior de sua loja, considerando que você tem um padrão de cores e estilos dentro da sua loja. Você vai passar para o cardápio as características da sua loja, fazendo com que o seu cliente lembre-se da sua loja toda vez que pegar o seu cardápio na rua, na internet ou na sua loja mesmo. Isso vai conectar o seu cliente com a sua loja. O tamanho e modelo das letras. O tamanho e modelo das letras é muito importante, pois no Brasil 20% da população tem problemas de vista e usam óculos. Então precisamos pensar nessa parcela de clientes, pois eles podem representar em média 20% dos nossos clientes. Imagina, gente, um cliente que entra na sua loja e tem esquecido os óculos em casa. Se o cardápio contém letras muito pequenas, isso dificulta a leitura. Agora, se as letras forem grandes, isso ajuda o seu cliente na hora do pedido. Lembrando que não é para exagerar no tamanho das letras, você tem que ter um bom senso. Agora eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo e que vai fazer você entender a importância de criar um cardápio atrativo, bonito e que seja claro e bem objetivo, e que leve o seu cliente a comprar o seu produto.
Certa vez eu contratei uma pessoa que trabalhava com criação de logomarcas, posts para as redes sociais e etc. E vídeos também. Tudo que você precisava para as redes sociais ela fazia. Eu passei para ela algumas informações que ela me pediu, coisas bem básicas. E depois de uma semana mais ou menos, ela me enviou o cardápio para eu postar, para eu aprovar, né? Quando eu fui analisar o trabalho, eu percebi que faltava muitas características que ela nem sequer me pediu. A primeira que mais me chamou a atenção foi a fonte que ela usou e o tamanho. No início, eu mesmo tive dificuldades para ler, pois o formato da letra ele era muito pequeno, ele era muito desenhado e o tamanho era bem pequenininho. Aí eu comecei a pensar, eu que sou dono, estou tendo dificuldades para ler, pois eu sei de todos os produtos. Imagina um cliente que não conhece. Aí eu comecei a imaginar meus clientes tentando ler o cardápio, imaginando as dificuldades para eles lerem. Foi aí que eu comecei a perceber a importância de entender as características do meu cliente. Como eu sabia que em média 20% das pessoas têm problema de vista, usa óculos, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. O tamanho e fonte são muito importantes na hora de você elaborar um cardápio. Pois isso sempre que você... Por isso, sempre que você for contratar alguém para acompanhar, acompanhe de perto o desenvolvimento. Entregue todas as características do seu cliente, da sua loja, as paletas de cores, o estilo da sua loja. E teve outras coisas que estavam erradas, as cores não condiziam com a minha loja, a pessoa nem sequer me perguntou que cores eu usava. Por isso você deve dar muita atenção e importância quando for fazer o cardápio, pois ele vende muito se ele for muito atrativo. As cores. Como estamos tratando de loja de açaí, o ideal é que você tenha cores roxas, representando a fruta do açaí. Você pode usar as cores que você quiser. Você também pode usar a psicologia das cores, pois várias cores têm influência, na hora da compra do cliente. Por exemplo, o vermelho ele vai indicar a tomada de decisão, o laranja ele dá fome e por aí vai. Cuidado para não misturar muitas cores. Eu já prefiro usar um roxo claro ou um cinza e dar destaque às informações do produto, pois assim que o cliente visualizar o cardápio, ele vai direto nas informações do produto, falando do cardápio de papel da nossa loja ali. Agora, cardápios digitais funcionam melhores com cores mais escuras, fortes, pois quando o cliente está rolando a barra do feed, as cores fortes sempre chamam a atenção e faz com que o seu cliente clique na imagem e pare para ler. Ele vai clicar no seu Instagram e vai abrir. A internet é um lugar muito disputado, por isso você deve tomar mais cuidado ainda, pois você precisa chamar mais a atenção das pessoas sem exagerar, pois o seu cliente ele tem nas mãos vários cardápios e ele tem que ser mais atrativo. Basta um clique e aparece na tela do celular vários cardápios, e nisso que você deve pensar na hora de desenvolver o seu cardápio. Na Jornada Vivendo de Açaí, nós temos um módulo específico para a criação de cardápios físicos e digitais. Você terá a oportunidade de estudar a fundo como criar um cardápio que vende mais. Lembrando que a Jornada Vivendo de Açaí, que vai acontecer nos dias 5 a 7 de abril, começa às 19 horas. Foto dos produtos. Você pode usar fotos bem feitas. Dê preferência para fotos que despertem mais vontade no cliente e faça com que ele tenha vontade de comer o seu produto. Pode colocar quantas fotos quiser, desde que não polua muito o cardápio. O ideal é entre 2 ou 4 fotos. Essa técnica, ela chama food porn, usado pelas grandes franquias e que tem o objetivo de despertar e provocar desejo nas pessoas com fotos extremamente bem feitas, com produtos bem preparados, gerando água na boca dos seus clientes. Eu mesmo já cansei de tirar fotos de clientes que estavam na loja, ou eu mesmo montei um açaí e postei nas redes sociais e apareceu vários pedidos. Tem fotos de tão bem tiradas que somente ela se vende sozinha. Mas esta aula você vai aprender a elaborar o cardápio completo. Você pode usar frases fortes que levam o cliente a tomar a decisão de comprar o seu produto. Isso é importante. Fazer chamadas para ação ajuda o seu cliente a comprar naquele momento. Colocar todas as informações do produto, tamanho do pote, os acréscimos que podem vir junto ou não,
Tem coisa pior, quando você pede um açaí e vem alguns acréscimos que você não gosta, por falta de informação no cardápio. Colocar horários de funcionamento, telefone, endereço, o telefone do delivery você não pode esquecer jamais. O preço, gente, o preço ele deve ser colocado no canto lateral direito e principalmente sem o R cifrão, pois ele remete a custo e isso faz com que o cliente evite a compra. O preço geralmente é a última coisa que o cliente deve ler. Primeiro o cliente deve entender todas as características do seu produto, ler todas as informações, aí sim ele vai ler o preço. As bebidas elas devem ficar na parte inferior do cardápio. As bebidas são complementos, por isso você deve dar destaque aos produtos principais. Se você tiver combos ou produtos em promoções, você deve destacar esses produtos, porque são eles que vão trazer aí tickets maiores para você. As bebidas são muito importantes também para você aumentar o seu ticket e consequentemente aumentar suas vendas. O cardápios mais enxutos, com menos produtos, eles tendem a ser melhor para a sua loja. Cardápios com muitas opções podem gerar nos clientes um paradoxo da escolha. O que é isso? É quando um cardápio oferece muitas opções, os clientes se sentem estressados e ansiosos na hora de tomar a decisão. Isso é pesquisa, tá? E você terá que manter um estoque muito maior e poder ter produtos que vendem menos parado por mais tempo. Isso é perca de dinheiro. Dinheiro parado é perda de dinheiro. E o nosso objetivo é fazer com que você aumente as suas vendas. E não ao contrário. Números quebrados. Quanto menos zero à direita você colocar, melhor será. Use valores como R$14,99, R$19,99. Um açaí de R$19,99 ele é mais atraente do que um açaí de R$20. Pode não parecer, mas na cabeça dos clientes, R$9,99 é muito mais barato do que R$10. Outro ponto muito importante, evite colocar, por exemplo, promoções. 4 açaí por R$50. Ao invés disso, coloque promoção. Na compra de 3 açaí você ganha o quarto, ou o quarto é por nossa conta. Quando você usa essa estratégia na cabeça do cliente, ele está levando vantagem e isso aumenta a sua conversão de vendas. Gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de anotar tudo e começar a colocar em prática tudo que eu te ensinei nessa aula. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários que eu vou responder pessoalmente, uma por uma aqui e nas outras redes sociais. Eu te espero nos dias 5 a 7 de abril na Jornada Vivendo de Açaí. Até mais, tchau, tchau.